Quarta-feira é dia de Solo Leveling, capítulo 114. Esse final desse capítulo foi algo que me surpreendeu, porque eu não esperava que ela fosse se declarar de fato abertamente assim no final dele. Eu pensei, mano, esse negócio vai se perdurar até pro final do manhwa, não vai ser agora, nunca. Mas nunca, eu achava que ia ficar no flerte infinitamente, até um dia que o milagre acontecesse, de o Sun Jin-woo perceber o que estava acontecendo e os dois se beijarem. Não, eles não se beijaram. Não se beijaram ainda. Eu não sei se eles vão se beijar semana que vem, ou se eles vão já namorar semana que vem. Pelo menos alguém vai namorar essa noite, né? Eu tô de volta aqui na minha casinha, no meu cenário, e... bom, não vou. Mas o teste foi dado. A Cha, ela precisa enfrentar o Meruem nesse capítulo e algumas regras foram colocadas para que facilitasse a vida dela. Ele não poderia machucar ela, mas poderia, obviamente, derrotar. E aí entram duas alternativas, né? Ou seria pela pressão, ela não aguentando o trauma, a pressão mesmo da própria presença da criatura, e assim ela não conseguindo continuar a luta, ou se a luta perdurasse até que ela se cansasse, né? Ela fosse derrotada pelo cansaço. Ou, no caso da terceira alternativa, que seria ela conseguindo, de fato, derrotar a criatura. Não foi bem o caso nesse capítulo, mas ela pelo menos conseguiu aplicar um golpe, ela acabaria morrendo. No fim das contas ela acabaria morrendo, né? No fim não teria como. Essa seria a outra alternativa, né? Que estaria fora dessas regras, que seria o Meruem matando ela. E antes dessa luta acontecer, o Meruem, ele dá um gritão que eu pensava assim, caraca, mano, começou a quebrar todos os vidros em volta, mas quebrou todas as janelas do ginásio. Eu pensei assim, peraí. Isso foi só o grito. Na hora eu pensei que ele tava voando e por conta da velocidade ou a batida das asas conseguisse quebrar os vidros em volta, mas não, ele nem tinha se movido ainda, estava simplesmente parado e foi por conta do grito dele que conseguiu quebrar os vidros em volta. Aquilo foi muito louco. E ela não cede à pressão. Mesmo que ela tenha ficado com receio, com medo ali naquele momento, né? E a criatura tenha partido pra cima dela. E ela naquele primeiro momento, caraca, mano, não vai ser como da primeira vez. Eu não vou deixar isso acontecer. Ela consegue manter uma mínima calma ali pra conseguir enfrentar a criatura. E mesmo assim ela consegue ali tentar dar uma espadada nela que simplesmente segura com a unha. É uma diferença, assim, a própria criatura estava querendo mostrar a diferença grotesca. Não era nem o Sun Jin-woo estava quieto na dele. Tava só naquele momento ali, ele estava quieto na dele e a criatura só pegando a espada com a pontinha da unha, com a pontinha da garra, e ele já aproveitando para dizer, olha só, essa é a diferença. Vai querer desistir? Já tentando dar uma instigada assim, olha, vai querer desistir, vai regar, e mesmo assim ela não desiste, consegue ainda de alguma forma manter um pouco da luta por mais algum tempo, até que ela usa uma técnica chamada dança da espada, que eu fiquei, bom, a espada começou a brilhar, beleza, mas não sei de que forma aquilo acrescenta no manejo da espada por conta dela, ou se era somente uma questão de poder mesmo, né? O poder da espada sendo maior, sendo canalizado através da espada e assim conseguindo aplicar um golpe um pouco mais poderoso. Não sei, mas pareceu que ela conseguiu de fato manejar a espada um pouco melhor, até porque ela conseguiu aplicar um golpe no corpo da criatura, né? E conseguiu, acho que se eu não me engano, pegar aqui nessa parte do ombro. E essa parte foi muito louca, porque a espada se quebra, ela consegue ainda aplicar um certo dano na criatura, e nesse momento a gente tem um quadro muito louco, mas um quadro assim, uma página, mas muito bonita, que é quando essas lâminas da espada dela que se quebram começam a voar. E a gente consegue ver, a partir desses pedaços dessas lâminas, o reflexo tanto dela quanto do próprio Bero, porque a gente estava vendo a perspectiva praticamente dele, né? A gente via a imagem, o rosto da Cha, mas a gente vê a imagem dela também num dos reflexos dessa parte dessa lâmina, e no outro pedaço de lâmina a gente vê o rosto do Bero, aquela página, nossa, mano, imagina aquilo animado assim, ó. Aquilo animado com as lâminas assim voando assim, ó, em câmera lenta e virando assim, mostrando os reflexos. Cara, vai ser muito louco. E ela aproveita essa brecha para aplicar uma técnica chamada Espada da Luz, que apesar da lâmina ela estar quebrada, ela consegue prolongar através de um brilho de luz e consegue perfurar o Meruem. E aí, meu amigo, que o negócio sai do controle porque o bicho perde... O negócio sai do controle justamente porque o Meruem, ele perde o controle e o próprio Sun Jin-woo já começa a ficar preocupado. Olha, fudeu. Mas fudeu muito, porque a mudança na criatura foi muito gradual e foi muito natural. Foi realmente gradual e fez sentido com o instinto dessa criatura, porque por mais que no começo a criatura ela tivesse tipo assim, não, beleza,
vou me conter. Só que conforme a ação vai acontecendo, conforme o sangue vai esquentando, naturalmente a gente já fica um pouco mais instintivo, a gente já age muito mais por reflexo, não é nem uma exclusividade da própria criatura, mas a gente também, aconteceria também a mesma coisa, né? Só que como a gente está falando de uma criatura que também age por instinto, além de obviamente ter um senso de racionalidade também, somado a isso, mas esse instinto naquela hora acabou falando mais alto e ela parte para cima, mas com tudo, para cima da Cha. E o Sun Jun ele tem que interferir, mas a forma é sempre assim, meu amigo, quando ele tem que interferir, bum, ele pegou assim, ó, pegou um braço com a mão e o outro braço ele deu uma pisada. Pra tu ver o quão grandes são os braços do Meruem, um braço ele fez assim e o outro ele pisou. Dá pra ver que ele tava pisando a outra mão lá depois. Cara, assim ó, só um braço e uma perna assim. Tinha que fazer a pose, né? Não, mas tinha que fazer a pose ele. Mas foi muito foda ele parando e interrompendo a luta. Infelizmente não dá pra saber, não teve uma conclusão exata, já que o Meruem ele perdeu o controle, então fica difícil dizer se ela estaria aprovada ou não. Mas para isso a gente precisa saber como é que o Sun Jun vai avaliar a atuação da Cha, né? Só que depois que essa luta é interrompida, o Beru logo esfria um pouco a cabeça, né? Já pede desculpa, já fica tudo de boa. E ele mesmo fala com a própria Cha, tipo, cara, por que você tá insistindo tanto nesse teste, né? Não precisa ir tão além. Por que você tá querendo? O que você tá querendo? Quais são os seus interesses? Você tá interessada em mim? Quando ele falou isso, galera, eu fiquei, quê? Eu não acreditei na hora. Eu fiquei, não, você não... O cara que até capítulo passado tava tipo, não, caraca, mano, tipo, nunca ia pensar naquilo, mas você vê que mesmo que ele tenha pensado nesse capítulo, nessa possibilidade, como ela continua em silêncio depois dele ter perguntado isso, aquilo era simplesmente uma das alternativas que ele pensou. Por mais que inicialmente ele não tivesse pensado naquilo, e nesse capítulo ele tivesse pensado nisso, olha, você tá interessado em mim? Logo depois ele fala, não, talvez realmente não seja isso, né? Talvez eu tenha falado besteira porque ela continuou em silêncio. Só que óbvio, né? É aquela psicologia reversa, não deve ser isso, né? Você joga assim, não, você não deve estar interessada em mim, não. Aí logo ela, não, preciso dizer. Se eu não disser agora, eu não vou poder dizer, não vou poder ter outra oportunidade. Psicologia reversa, ela fala, sim, eu tô interessada, eu acho que eu estou interessada sim em você. E acaba o capítulo. Hoje tem, não é que o presidente da associação estava certo, por mais que não tivesse certo naquele momento inicial, mas, meu amigo, o ginásio vai tremer um pouco mais hoje à noite e não vai ser por conta da luta. Mas, galera, um capítulo muito bom, que teve ação, teve um pequeno desenvolvimento na interação deles dois, do casal que aparenta ser o casal principal dessa história, então tô muito feliz que isso tenha acontecido logo agora, eu realmente não esperava que fosse acontecer, e vamos torcer para isso se desenvolver, né, no próximo capítulo, nos próximos capítulos já. Semana que vem a gente volta com mais um capítulo de Solo Leveling. Quem não é inscrito, só lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos reviews semanais do manhwa de Solo Leveling. E se você quiser acompanhar os últimos vídeos que eu fiz de Solo Leveling, vão estar aparecendo aí na tela agora, beleza? Até a próxima, tchau!